paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a ficarmos em pé, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Nosso Deus, agradecemos o Teu amor, agradecemos o perdão dos nossos pecados, agradecemos este maravilhoso privilégio de podermos nos juntar nesta manhã e juntos, como igreja, fazer culto ao Senhor, buscar a Sua face. Senhor, diz a Tua palavra, Senhor, que na Sua presença há abundância de alegria, há delícias perpetuamente. Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa encher estas vidas, nossos corações, da Tua bendita presença, que o Senhor possa mover a Sua mão poderosamente sobre cada um, Senhor, e assistir à necessidade de cada um que está na Tua presença. Pedimos por famílias aqui representadas nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa continuar a fazer essa obra, Senhor, maravilhosa em cada um de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor estenda a Sua mão de misericórdia também sobre esta cidade. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão perdidos à nossa volta, Senhor, que o Senhor possa iluminar, se nos usar também como instrumentos para levar a Sua palavra a eles. Pai, nesta manhã que o Santo Espírito tenha toda a liberdade para se mover em nosso meio, ó Pai, é no nome de Jesus que pedimos e te agradecemos. Amém. Podemos então ficar sentados e com alegria louvar o Senhor com o hino congregacional. Número 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. De justiça ao ser vestido e receberás coroa além. Amém. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa
ser fiéis, porque o Senhor nos tem para nós uma coroa de justiça. Amém. Vamos louvar o Senhor, o grupo de louvor vai nos dirigir no momento de adoração. Mais nesta manhã. Glória a Deus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, como é bom podermos estar na casa do Senhor em mais um domingo para podermos celebrar o Seu nome, para podermos agradecer o quanto tem sido fiel o Senhor para conosco. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar o nome do Senhor com aquele corinho. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor, como é bom podermos descansar, Senhor, na Tua palavra, de podermos lê-la, Senhor, de podermos ter segurança, Senhor, que Tu irás cumprir toda a Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por teres cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigado por podermos chegar em mais esse dia, mais esse fim de semana e olharmos para trás e vermos o Teu cuidado, a Tua atenção, o Teu abraço, o Teu conforto, Senhor, na hora certa, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu nunca chegas atrasado, Senhor, ó Pai, mas Tu chegas no momento certo, na hora certa, Senhor, e ajuda-nos, Pai, podermos descansar na Tua palavra, qual seja a nossa preocupação, qual seja a nossa aflição, qual seja a nossa ansiedade, Senhor, que tudo possamos entregar nas Tuas mãos, nos Teus braços fortes, Senhor, pois Tu tens zelado, Senhor, por cada um de nós. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, ó Pai, que possamos sentir, Senhor, ó Pai, o Teu carinho, o Teu conforto, a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor, trabalhando na nossa vida, no nosso interior, na nossa intimidade,
Senhor. Ó Pai, para que a cada dia possamos buscar-te, Senhor, com mais ousadia, com mais alegria, Senhor, no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, seja conosco, Pai. Amém. Aleluia. Estou sentindo a tua presença. Amém. Esse corinho fala mesmo isto. Amém. E que nesta manhã, se não tem sentido a presença do Senhor na sua vida, se tem sentido assim, fraco, desanimado, enquanto canta esse corinho, faça isso como um pedido de oração ao Senhor. Amém? Aleluia. Paz do Senhor, é bom estarmos neste lugar. Quando viemos à casa de Deus, não devemos vir de mãos vazias.
sempre tenho dito, não é? E não estou a falar de oferta, não estou a falar de dinheiro, não estou a falar disso. Mas quando nós viemos à casa do Senhor, devemos vir com gratidão no nosso coração, devíamos vir com busca pelo Senhor, devíamos vir com uma atitude de gratidão, porque o Senhor, Ele é muito bom para nós. O profeta Miqueias, ele escreveu um texto e ele perguntava-se com o que é que ele podia se apresentar diante do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem Miqueias, capítulo 6. E esta era a pergunta de Miqueias: como é que eu me posso apresentar diante de Deus? Miqueias, capítulo 6. Versículo 6, diz assim, Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Miqueias está quase no final, mas ainda faltam 5 livritos para acabar. Miqueias, Naum, Abacuque. Depois de Jonas, Obadias. É um dos profetas menores, é difícil de encontrar às vezes. Está ali mesmo, não é? Ali no meio dos profetas menores. Toda a gente encontrou? Amém? Miqueias 6, versículo 6, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Estas eram as questões de Miqueias. Como é que eu me posso apresentar diante de Deus? O que é que eu devo trazer perante o Senhor? Mas no versículo 8 vem a resposta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Isto é o que nós devemos trazer. Praticar a justiça, amar a beneficência e andar em humildade com o nosso Deus. Andar em humildade é nós reconhecermos que Deus, Ele é superior a nós, que Ele é soberano, que Ele é muito mais forte, Ele é muito mais poderoso, Ele tem muito mais poder. No versículo 7 Ele diz assim, eu porém, versículo 7, no capítulo 7, versículo 7, diz assim, eu porém esperarei no Senhor e esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E Ele continua, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Ele estava aflito. Como é que ele podia se apresentar diante de Deus? Mas ele podia esperar com paciência no Senhor. Sabia que o Senhor, Ele era poderoso. E o Senhor é a nossa luz. Amém? Mesmo quando nós moramos em trevas, o Senhor, Ele resplandece sobre nós. Ele é aquele que nos guarda, que nos ajuda em todas as coisas. Que nós possamos andar humildemente com Ele. Vamos orar ao Senhor. 509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será. Glória a Deus. Até lá, temos que caminhar por este deserto, não é? Deserto da vida, dificuldades da vida, mas não estamos sozinhos, porque também no deserto o povo de Deus, enquanto no deserto, e foram muitos anos, estava lá tudo. A nuvem durante o dia para fazer sombra, não é? E eles não apanharem um escaldão no sentido do calor do deserto. À noite o deserto é frio e lá estava também a proteção, algo que os aquecesse. E no que diz respeito ao alimento, era todos os dias, tinham o seu sustento, não é? E assim acontece connosco. Temos o Senhor connosco que nos protege, nos ampara, nos fortalece maravilhosamente. Quando o Jordão passarmos unidos, ao entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia. Amém. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a
gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, o gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Última estrofe. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. E o coro. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Ao passarmos o Jordão, não é? Temos do lado de lá a terra prometida. Vamos cantar aquele corinho, teu sangue leva-me além. Estou a esquecer aqui hoje. Enquanto louvamos o nome do Senhor, enquanto adoramos o seu nome, vamos nos preparando, amém? A cada dia, mas hoje é momento de se preparar para ouvir a palavra do Senhor a seguir. Enquanto ela não chega, amém? Vamos adorar, vamos louvar o Senhor, amém? Busca o Senhor nesta manhã, amém? A tua palavra nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar, amém? Santo és, Senhor. Hoje é o dia, essa hora. Aleluia. Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Santo és, Senhor. Quando vamos celebrar, quando vamos exaltar o teu nome, Senhor, Jesus. que tu possas mexer conosco, Senhor. Santo és, Senhor.
Ansiamos, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, a mudança necessária, Senhor, de maneira, Senhor, que a nossa casa Tu possa sentir bem, Senhor. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, Tu conheces, Senhor, a nossa maneira de caminhar, ó Pai, pois queremos caminhar na Tua presença, Senhor, e tantas vezes, Senhor, somos travados, Senhor, mas o Teu nome é maior, aquele que nos dá poder, aquele que nos dá confiança. E nesta manhã, Senhor, que Tu possas limpar, Senhor, todas as arestas, Senhor. Tu possas trabalhar no nosso interior, Senhor, de maneira que possamos buscar intimamente, Senhor. Que a maneira que buscamos, Senhor, possamos sentir a Tua presença, Senhor, movendo, Senhor, em nosso ser, Senhor, revelando a Tua pessoa em nós, Senhor. Não um simples arrepiar, Senhor, de pelo, Senhor, mas que Tu possas, Senhor, trabalhar em nós, Pai. Pois somos Teu, fomos comprados pelo Teu sangue, Senhor. Naquela cruz, Senhor, não foi por valor monetário, Senhor, foi por sangue, Senhor, foi por vida inocente, Senhor, sem pecado. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Senhor, por hoje podemos, ó Pai, estar neste lugar, Senhor, onde temos este lugar tão pequenino, Senhor, mas sabemos que um dia seremos tantos, ó Pai, como a areia da praia, como cantamos há pouco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, pensarmos, ó Pai, que somos pequeninos, mas pois somos grandes em Tua presença, Senhor. Pois Tu nos coroas, Senhor, Tu nos vai coroar, Senhor. Pois Tu nos levarás, Senhor, deste lugar, Senhor, onde tanta imunidade, Senhor, de tanta, Senhor, desconfiança, de tanto desconforto, Senhor, que nós nos sentimos bem, Senhor. Ó Pai, que Tu possas, ó Pai, trabalhar no nosso ser, Senhor, que onde, ó Pai, a Tua presença não for conosco, não nos deixe ir para ali, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada filhinho Teu, Senhor, a não se conformar, Senhor, com este mundo, Senhor, mas que possamos ser pessoas diferentes, Senhor. Muda, Senhor, o nosso caráter, Senhor, pois queremos levar a Tua presença, Senhor, onde quer que nós vamos, Pai. No nome de Jesus, aleluia. Teu sangue, Senhor, leva-nos mais além. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala da Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Está
em Ti, Senhor. Livre, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor, para caminhar como os guerreiros, Senhor, firmes, ó Pai, em Ti. Aleluia, ajuda-nos a vivermos a liberdade, Senhor, que Tu nos libertou, Senhor, a cada dia, Senhor. A não nos aprisionar, Senhor, nas nossas angústias, Senhor. Ó Pai, com as coisas que nos vêm, Senhor, a cada dia, Senhor. Não nos deixe nos colocar, Senhor, debaixo, Senhor. Ó Pai, de guarda do inimigo, Senhor, mas que possamos ser protegidos por Ti a cada dia, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Não nos deixe fazer comum, Senhor, aquilo, Senhor Pai, que nos vem a cada dia, Senhor. Pai, não nos deixe, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Perante Ti, Senhor. Recebendo Teu amor, que a Tua glória renove todo o nosso coração. Lugar, nós queremos Te exaltar. É o desejo do meu ser Te adorar. Perante Ti estamos. Estamos recebendo Teu amor, que a Tua glória renove todo o nosso coração. Venha até este lugar, nós queremos Te exaltar. É o desejo do meu ser Te adorar. Venha até este lugar. Aleluia. Venha até este lugar, nós queremos Te exaltar. É o desejo do meu ser Te adorar. Vem, Senhor. Bênção e honra e poder e glória pra sempre, pra sempre. Bênção e honra e poder e glória pra sempre, pra sempre.
Vamos abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Convido a igreja a ficarmos em pé mais um momento só para fazer a leitura bíblica. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceptuando os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte e anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, despregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, estupefacto. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidas que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nesta sorte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pecado do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo, pois, eles, pois, testificado, falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso bom Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos nesta manhã pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração, Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor quer falar, nos desafiar nesta manhã, Senhor. Fala com cada um de nós, trata com, Senhor, os assuntos que temos diante de Ti, Senhor, pois Tu tens muitas maneiras de falar, Senhor, e sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa e eficaz, e vai, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Senhor, ao íntimo da nossa alma, Senhor, tratar com cada um de nós. Pai amado, é no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Podemos ficar sentados. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina nesta manhã, nos faz um pequeno resumo do Evangelho que estava crescendo em Jerusalém, mas logo depois veio uma grande perseguição e todos os cristãos nascidos de novo na cidade de Jerusalém, eles foram, na verdade, expulsos de alguma forma, foram, na verdade, perseguidos, e diz que por onde quer que os irmãos de Jerusalém, eles
fossem, na verdade, diz que eles anunciavam, davam testemunho da sua fé em Jesus. Amém? Coração, amém, que está cheio do Senhor, fala a boca. É interessante que vejamos que diz que muitos deles eles foram expoliados, ficaram sem os seus bens, ficaram sem a sua casa, ficaram sem os seus animais, ficaram, na verdade, sem as suas posses. Mas diz que, apesar dessa perseguição, apesar desse dano financeiro, esse dano material, diz que os seus corações, na verdade, não estavam amargurados, os seus corações não estavam, na verdade, agarrados às coisas materiais, mas que os seus corações, na verdade, a sua boca falava daquilo que os seus corações estava cheio, e eles lhes anunciavam a Cristo. E chegaram também à cidade de Samaria, e ali, na verdade, diz que houve uma boa aceitação. Já Jesus no passado tinha passado por ali, e houve uma boa aceitação, na verdade, naquela região. E a verdade, irmãos, é que no coração de Deus, amém, ainda que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, havia ali uma rivalidade, bairrismos, etc., questões raciais. A verdade é que no coração de Deus, irmãos, estão todas as pessoas deste mundo. Porque para Deus não faz distinção de pessoas. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo engloba todas as pessoas, de todas as raças, de todos os credos, de todas as proveniências, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amém? Diz que o Evangelho começou então a crescer em Samaria, e Filipe ali foi, e começou também. A palavra do Senhor diz-nos que, através das mãos da pregação de Filipe, muitos milagres, maravilhas começaram a acontecer. Muitas pessoas vieram ao Evangelho, muitas pessoas, na verdade, foram, inclusive, diz que muitas pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Fizeram o batismo das águas. Entre eles também estava um homem que outrora no passado recente, diz que ele exercia, na verdade, profissionalmente, vamos dizer assim, talvez, na verdade, artes mágicas. Alguém que era uma pessoa espiritualista, alguém que tinha alguma influência também sobre aquela cidade. Diz que desde o menor, a pessoa mais simples, até o maior, a pessoa mais endinheirada, a pessoa com mais estudos naquela comunidade, todos eles, na verdade, procuravam se aconselhar, procuravam ajuda espiritual, entre aspas, deste Simão. E diz que este Simão também, na verdade, ao ver o mover de Deus, se aproximou de Filipe. Diz que era alguém que estava junto a Filipe continuamente e quis ser batizado nas águas. Amém? Diz que a igreja em Jerusalém, ao ver o progresso da obra do Senhor em Samaria, naquela região, enviou até lá Pedro e João para que pudesse dar continuidade à ministração, porque Filipe, na verdade, não tinha mãos a medir, podemos dizer assim, e havia uma área tão importante na vida daqueles novos convertidos que precisava ser ministrada, que era a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então Pedro e João começaram a ministrar sobre o batismo do Espírito Santo, e diz que muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ou seja, foram cheias do Espírito Santo. Amém? Então este homem, este Simão, ao observar isto, ele diz que se aproxima de Pedro e leva uma quantia em dinheiro e diz: olha, dá-me esse poder também, para que eu faça isso também. Irmãos, e Simão... e Simão Pedro, sim, Pedro. Simão Pedro e Simão. Vamos falar só de Pedro, amém? E Pedro, irmãos, disse alguma coisa que partiu ali este Simão, outrora mágico, mas que afinal parece que não tinha experimentado uma genuína conversão, uma genuína mudança de vida. Amém? Diz-nos a palavra do Senhor no verso 21. Pedro disse-lhe: tu não tens parte nesta sorte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
o teu coração não é reto diante de Deus. Amém? E diante desta afirmação, nesta manhã, eu queria meditar sobre esta temática. Amém? Cultivando um coração reto diante do Senhor. Amém? Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra do Senhor, nós já percebemos que há uma coisa que Deus está interessado. Amém? É para o nosso interior. Deus, Ele está mais interessado no estado do nosso coração do que na nossa aparência exterior, do que aquilo que nós fazemos de alguma forma, ou da linguagem religiosa que nós podemos fazer em nome de Deus ou em nome da igreja. Irmãos, nós precisamos perceber que este homem, Simão, era alguém que até foi batizado. Filipe o batizou, e veja-se, Filipe era alguém também cheio do Espírito Santo e alguém, na verdade, que viveu e aprendeu, e esteve, Filipe, que outrora era um diácono, na verdade esteve juntamente com aqueles que possivelmente até teve com Jesus, mas não era dos 12 apóstolos, mas alguém que estava, na verdade, próximo, na verdade, da primitiva igreja, alguém que fazia parte da primitiva igreja. Ele falhou, ou ele equivocou-se e acabou por batizar este Simão. Às vezes nós também, às vezes vemos a boa vontade das pessoas, o desejo de estar na igreja, o desejo de participar das coisas de Deus, mas quem vê os corações é o Senhor. Nós também às vezes nos enganamos, não é? Mas Deus olha para o coração. Amém? Simão, ele se aproximou da fé, mas a Bíblia diz que o seu coração não era um coração completamente rendido ao Senhor. Porque no seu coração, de alguma forma, ainda estava cultivando algumas ideias, possivelmente até no seu interior, no seu secreto, algumas práticas do seu tempo em que ele tinha uma grande influência sobre a vida das pessoas. Porquê? Porque ele conhecia o mundo oculto, mas não era o mundo oculto, podemos dizer assim, o mundo espiritual, saudável e verdadeiro. Então o seu coração, podemos dizer que era um coração dividido. Por um lado, ainda vivia nas práticas, ainda cultivava os princípios do ocultismo. Por outro lado, há um desejo de aprender de Deus, de buscar a luz de Deus, e às tantas o seu coração, porque diz que o coração do homem enganoso queria misturar aquilo tudo e tirar proveito próprio, porque ele vai e oferece uma soma de dinheiro. Para quê? Possivelmente para que o seu negócio continuasse. E a pergunta que eu ponho nesta manhã é: como está o nosso coração diante do Senhor? Acima de tudo, eu acredito, irmãos, que quando Deus encontra um coração rendido a Ele, Ele vai fazer uma obra. Mas às vezes há áreas da nossa vida que nós não queremos que Deus possa entrar, interferir. Queremos manter tudo igual, porque parece que às vezes temos vantagem. Infelizmente, no nosso percurso ministerial, já encontramos pessoas deste tipo. Na aflição, vêm para a igreja. Muitas vezes, até quando o inimigo aperta e atormenta, vem buscar libertação espiritual. E nós queremos ajudar a pessoa a manter a liberdade espiritual, a pessoa a não retroceder, a pessoa a manter-se no caminho do Senhor e crescer nas coisas de Deus, mas, quando em quando, volta tudo igual. E a gente vai e vamos procurar estudar e vamos procurar observar,
E a gente descobre que muitas vezes há áreas da vida da pessoa em que o inimigo, entre aspas, porque é o inimigo, lhes dá poder, lhes dá sensações, lhes dá conhecimento de coisas que eles não querem perder. Lembro-me de uma senhora que nos procurou nesse estado. E quando nós fomos para libertar, passar pelo processo de libertação, assim, pastor, não, mas eu gosto das sensações que ele me dá. O inimigo. Você tem que rejeitar. E a pessoa nunca foi capaz de rejeitar, porque gostava daquelas visitações noturnas de uma identidade espiritual. Lembro-me de outra pessoa, noutra região, que tinha problemas espirituais e veio para a igreja e começou a ouvir e começamos a perceber que a pessoa não avançava, mas que ainda havia ali situações que as coisas não avançavam. Fomos inquirir e disse, não, porque eu gosto muito de falar com a minha avó. E ela traz-me revelações e eu não quero perder isto. E a pessoa fechou-se ali e não deixou Jesus entrar para desfazer aquele laço do inimigo, aquela porta que o inimigo tinha na sua vida. Estava na igreja, culto após culto. Irmãos, quer uma, quer outra, infelizmente, ou felizmente, só Deus é que sabe, até foram batizadas, não por mim, mas foram batizadas, mas a vida espiritual não avançava. Porquê? Porque não havia um coração reto diante de Deus. O que Deus pede, em primeiro lugar, a cada um de nós, irmãos, em Provérbios 23, 26, o Senhor desafia-nos. Ele não obriga, mas Ele convida-nos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Às vezes, irmãos, nós não estamos a entregar o nosso coração ao Senhor, às vezes estamos a entregar somente os nossos problemas ao Senhor. Mas Deus não quer cuidar somente dos nossos problemas. Deus quer cuidar de toda a nossa vida, das nossas emoções, das nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja que nós possamos ter um coração reto diante dEle. Sabem porque é que Deus escolheu David? Quando o Senhor falou para Samuel, vai à casa de Jessé, vai, enche o teu chifre de azeite e vai. E diz que ele foi para ungir, e o Senhor disse, olha, não olhes para a aparência. Porque o Senhor não olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E a verdade é que David não estava naquela casa, mas era David o homem que Deus tinha chamado. Podia não ser o mais bonito, mas Deus viu o seu coração, e era um coração sincero. Pastor, mas David falhou muitas vezes na sua vida. Pois falhou. Mas sempre que foi repreendido, ele teve a humildade de se voltar para Deus com arrependimento. Hoje em dia há pessoas que não aceitam a repreensão. Fecham-se, na verdade, ninguém tem que falar, ninguém tem que dizer, ninguém nada, nem nada. Mas David, quando foi repreendido pelo Senhor, quando David foi repreendido pelos servos do Senhor, Natã, na verdade, diz que ele procurou pôr o seu coração em ordem. E o Salmo 139, entre outros, o 51 fala desta busca do Senhor, para que o Senhor não retire dele o Espírito Santo, mas o Salmo 139, ele vai mais além e pede ao Senhor que o Senhor
examina o seu coração, sonda-me, ó Deus, diz o verso 23, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, ele teve esta humildade de chegar diante de Deus, Senhor, amém, há coisas da verdade que saltam à vista, essas coisas já pus em ordem contigo, mas estas coisas que muitas vezes se alojam nos nossos corações, às vezes aqueles desejos secretos, agora às vezes da verdade não entregamos, não fazemos uma rendição completa ao Senhor, mas o Senhor nos chama nesta manhã, dá-me, filho meu, o teu coração. Filipe estava na igreja, Filipe estava muito próximo de Filipe, diz que ele de contínuo estava com Filipe, de contínuo ele estava com interesse a aprender, estar ali, fazer perguntas, mas não houve uma rendição completa, inteira, integral ao Senhor. Que o Senhor nos possa ajudar. Podemos impressionar as pessoas à nossa volta com palavras, com ações, atividades, mas não podemos enganar aquele que tudo vê, conhece o nosso íntimo. Ter um coração reto é viver com sinceridade diante de Deus. Ter um coração reto é desejar que a nossa alma, que o nosso caráter, as nossas intenções, as nossas motivações estejam alinhadas com a palavra do Senhor. Um coração reto diante de Deus não é um coração sem lutas, sem provas, mas é um coração ensinável. É um coração humilde, é um coração disposto a ser corrigido. Eu louvo a Deus, não sabemos mais da história deste Simão, mas eu vejo aqui uma atitude, quando ele foi repreendido por Pedro. Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ele pede ajuda espiritual. Ele pede ajuda espiritual. Ele reconhece que precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Ele reconhece que precisa de uma intervenção de Deus no seu coração. Ele reconhece que precisa, na verdade, da misericórdia de Deus. Quem é perfeito? Perfeito foi Jesus. Nós temos as nossas imperfeições. Davi teve as suas imperfeições. Mas se o Senhor vê que há em nós um desejo sincero de ser ajudado, de ser corrigido. É interessante, irmãos, ver David, este homem, que chega ao ponto de dizer que no famoso Salmo 23, que a correção do Senhor era boa para ele. Ele vai ao ponto de dizer que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele reconhecia que a correção de Deus não era para a sua destruição, mas que a correção de Deus era para um despertamento. A correção de Deus era a correção que servia como ele percebia que era um gesto de amor de um pai que ensina, que corrige os seus filhos para que possam avançar no caminho da bênção e da prosperidade. Porque se nós andarmos sem correção, vamos continuar a fazer as mesmas coisas erradas e até vamos nos convencer que estão certas. Vamos nos convencer que são certas. Quantos de nós, hoje alguns já são muitos que estão aqui são adultos, mas já fomos adolescentes e achávamos que os nossos pais estavam errados. Nós é que estávamos certos.
né? Eles não queriam a nossa alegria, eles não queriam a nossa felicidade, porque nos repreendiam em algumas situações. Mas depois chegamos a adultos, e hoje cada vez parece que as pessoas estão a ficar adultos muito mais tarde. Hoje querem ser adolescentes até quase aos 30, né? Mas quando chegamos, na verdade, percebemos, se eu tivesse ouvido, não tinha passado por esta situação. Afinal, eles queriam o meu bem. Daí Davi dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. É para o meu bem. Um coração reto. Irmãos, o Senhor deseja. Felizmente, um coração não reto diante de Deus pode estar envolvido na religião, mas longe de Deus. Religião é o esforço humano para nos chegarmos a Deus. Eu louvo a Deus por Jesus Cristo, eu louvo a Deus pela sua iniciativa para conosco, porque o verdadeiro cristianismo, amém, é o mover de Deus, é o agir de Deus ao nosso alcance. Ele veio em busca daquele que estava perdido. Deus não quer apenas uma aproximação exterior. Deus deseja fazer uma transformação no nosso interior. Por isso é que Deus continua a falar e a trabalhar através do Espírito Santo. O Senhor disse, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Deus quer e Deus fala. Agora cabe a cada um de nós. Às vezes não conseguimos, às vezes temos dificuldade em dizer logo sim a Deus, mas Deus fala. É interessante que Salomão, nos Provérbios, no capítulo 4, verso 23, ele diz que a raiz, as saídas da nossa vida, como ele diz aqui, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não vamos permitir que o nosso coração, na verdade, esteja um coração não rendido ao Senhor, um coração que ainda ama o mundo, que ainda ama as coisas do mundo, que ainda ama, na verdade, o pecado. É uma luta. Todos nós temos essa luta. Paulo, ele próprio, publicamente, ele declara a sua luta interior. Miserável homem que eu sou, que aquilo que quero fazer não faço, e aquilo que não quero fazer acabo por fazer. Ele fala das suas dificuldades, mas ele se aproxima de Deus e pede a misericórdia de Deus e pede a ajuda de Deus. E Deus diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, esta humildade e esta sinceridade de nos chegarmos a Deus, irmãos, fará toda a diferença. É uma luta que Paulo vivia, era uma luta que ele vivia, uma luta que tu vives, uma luta que eu vivo, mas que diariamente eu tenho que levar a Deus, Senhor, esta área do meu coração, esta área dos meus desejos, esta área da minha vida, Senhor, eu preciso render completamente a Ti. Eu preciso. Que o Senhor nos ajude. Verso 23, passando novamente a Atos 8, Paulo diz a Simão, pois vês que estás em fel de amargura e em laço de iniquidades. Irmãos, diz que Paulo podia ver ainda que no seu interior ainda havia ali iniquidade, ainda havia ali pecado, que Deus precisava, na verdade, tratar com ele. E o pecado escraviza.
Às vezes é uma coisa pequenina que temos lá guardado, um sentimento oculto, um desejo, irmãos, mas que vai muitas vezes ganhando forma, ganhando volume e acaba por contaminar, porque às vezes temos uma ideia das coisas até em relação às coisas de Deus, qual Simão. Simão, sabe, o grande problema de Simão é que ele estava a perder a influência na cidade. Simão era uma pessoa influente naquela cidade. Desde o menor até o maior. Todos o buscavam, todos iam pedir-lhe conselhos. E o que é que estava a acontecer? Estava ali um evangelista, um homem chamado Filipe. Um homem que agora para quem as pessoas recorriam, um homem a quem agora as pessoas abriam o seu coração com ele, que as pessoas falavam, buscavam conselho, buscavam ajuda e deixaram de procurar a Simão. Se Simão tivesse aprendido a lição, se ele tivesse rendido sua vida a Jesus, ele não ficava enciumado. Havia ali um ciúme. Então ele quer recuperar a popularidade. Ele procurou comprar o dom de Deus, a capacidade de orar e os outros serem tocados de forma extraordinária pelo poder do Espírito Santo. Errado. Havia pecado no seu coração e havia inveja, havia desejos ocultos que nada têm a ver com a luz, nada tem a ver com a palavra de Deus. Irmãos, ele queria ser uma estrela naquela cidade, mas se há um que tem que brilhar não sou eu, é Cristo. João entendeu isso. Quando Jesus começou o seu ministério, alguns ficaram incomodados. Então, ele está a batizar. E agora como é que é? E João Batista diz, importa que ele cresça e que ele diminua. Se há um que tem que ser levantado é Jesus na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um coração reto é o que o Senhor deseja diante de nós. Um coração reto não convive, irmãos, com aquilo que ofende a Deus. Pelo contrário, ele busca se libertar daquilo que Deus se desagrada, dos comportamentos, dos vícios, daquilo que desagrada a Deus. Ele procura libertação, ele procura, na verdade, com arrependimento, deixar e pede ajuda ao Senhor. E o Senhor está disposto a trazer liberdade, libertação àqueles que vêm a Ele humildemente pedindo socorro. Nesta manhã, Deus quer te ajudar. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Quero concluir nesta manhã. Deus continua a procurar homens e mulheres que tenham um coração reto diante dele. Não corações perfeitos, mas corações sinceros. Deus não procura pessoas que não tenham um passado, alguma coisa que manchou a sua vida, mas Deus procura pessoas que estão dispostas a passar por uma mudança de vida através do arrependimento. Você diz, quem está em Cristo, quem vem para Jesus, quem se chega a Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O Senhor abre uma nova página. Quando nós, apesar às vezes de estarmos na igreja, mas temos necessidade, muitas vezes, de fazer um recomeço com Deus, chegar adiante de Deus e dizer, Senhor, olha, este tempo, estas situações, estes comportamentos, isto tem estado a fazer, Senhor, isto não é bom para mim, Senhor,
Perdoa-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Dá-me força para avançar em novidade de vida. E o Senhor irá fazer. Irmãos, o Senhor, amém, o Senhor deseja que cada um de nós não seja um crente de aparência, mas um crente sincero diante do Senhor. Amém. Possas permitir que o Senhor sonde o teu coração e continue a fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida. Se nesta manhã há algum pecado em ti, pecado não confessado, se há alguma amargura, algum ressentimento de inveja, algum ressentimento, alguma coisa que tu percebes pela luz da palavra de Deus que é prejudicial na tua vida, que está perturbando o teu coração, que impede ter um coração íntegro diante do Senhor, arrepende-te. Pede ao Senhor que te liberte, pede ao Senhor que te perdoe. Ficar em pé. Às vezes já há um sentimento, um desejo de vingança, um desejo alojado em nossos corações contra A, B ou C, contra pessoas, com ou sem razão. Às vezes há razões, outras vezes não há razão nenhuma, porque o diabo muitas vezes mente ao nosso ouvido. Mas eu queria que nesta manhã pudesses libertar perdão para essa situação em relação a essa pessoa. Porque tem sido um laço na tua vida. Esse desejo de vingança ou esse desejo de mal para o outro não parte de um coração reto diante de Deus. Não é esse o coração, não é essa atitude que Deus quer para os seus filhos. Pede perdão ao Senhor. Pede perdão ao Senhor. E pede que Ele possa tomar cada área, cada canto da nossa vida, que Ele possa reinar em cada área. Em nome de Jesus. Oremos. Nesta manhã, Senhor nosso, Deus nosso, eu levanto a minha voz a Ti com gratidão, porque, Senhor, Tu conheces os nossos corações, conheces, Senhor, as nossas fraquezas. Socorre, Senhor, socorre cada um que está diante de Ti. Ajuda-nos nesta caminhada. Não permitas que o inimigo, Senhor, possa, Senhor, alojar em nossos corações pensamentos, desejos errados, maus, pecaminosos. Senhor, liberta, Senhor, completamente o nosso coração, para que possamos, Senhor, avançar nesta caminhada contigo, Senhor, seguindo o Teu caminho, Senhor, sendo uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, sendo um instrumento de justiça, um instrumento para levar a paz, para levar a palavra de restauração e reconciliação, porque Tu nos chamaste, Senhor, meu Deus, para resplandecermos a Tua luz, Senhor. Deus, trabalha em nossos corações, dá-nos um coração limpo, dá-nos um coração íntegro diante de Ti, Senhor, que a nossa vida possa resplandecer, meu Deus, para aqueles que estão à nossa volta e que as pessoas possam ver Cristo em nós, Senhor. Olha as nossas fraquezas, fortalece os nossos corações, fortalece, Senhor, meu Deus, no Teu caminho, Senhor, e ajuda-nos a caminhar firmemente sem tropeçar, ó Deus. Ajuda, meu Deus, socorra, meu Deus, e completa a obra, Senhor, aleluia, em cada coração. Se nesta manhã temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, hoje é dia de salvação. Venha Jesus com fé.
porque Ele está pronto a te abraçar e perdoar e trazer um coração limpo diante do Senhor. Amém. Se alguém nesta manhã quer deixar esta oportunidade neste lugar, amém, neste dia de domingo, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, se alguém quer render a sua vida ao Senhor, deixe o seu lugar e venha na frente, amém. Venha em fé, venha para que o Senhor faça uma obra. Eu quero Deus, eu quero o meu coração íntegro, eu quero um coração reto diante de Deus, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero ter esta paz, eu quero dormir descansado, quero acordar renovado. Oh Deus, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces os nossos corações. Faça essa obra, Pai, em no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Oh Pai, amém. Vou pedir ao Daniel para vir, amém, e o grupo para ainda nos dirigir numa música final, amém, e vamos concluir o nosso culto nesta manhã, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Perante Ti estamos recebendo Teu amor, que a Tua glória renove todo nosso coração. Venha até este lugar, nós queremos Te exaltar. É o desejo do meu ser, Te adorar. Venha até este lugar, aleluia. Venha até este lugar, nós queremos Te exaltar. É o desejo do meu ser, Te adorar. Vem, Senhor. Bênção e honra e poder e glória pra sempre.